Fala pessoal, estamos aqui direto do podcast da Fierj, mais uma vez, agora um convidado super ilustre, Letícia, ele que é conselheiro vitalício do Endowment do Eliezer Max. Ele também é colaborador da comunidade judaica em muitos projetos. Ele é um multiplicador de cifras do mercado de Venture Capital e Private Equity. É dono da Darwin Capital. Estamos falando, Letícia, com Marcelo Astracan. Marcelo, tudo bem? Bem, prazer em estar aqui com vocês, uma honra. Seja bem-vindo, Marcelo. Toca aí, Gu. Muito obrigado. Marcelo, com todo esse sucesso e tal, você conta pra gente um pouco como é que ele começou? Conta pra gente seu nascedouro nesse sucesso. Vamos lá, vou tentar fazer uma história longa, curta. Eu estudei no Eliezer, como vocês falaram. A minha vida toda, na verdade, eu fui da primeira turma do vestibular, que até então não tinha. E lá eu me formo, faço a faculdade de engenharia. E aí eu passo a ter uma carreira numa empresa que se chamava Arthur Andersen no início, se transformou em Andersen Consulting, depois Accenture. Era uma consultoria global, então uma tremenda de uma escola, né? Também eu tive uma ótima escola na minha base, que foi o Eliezer, e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que te dá todo o arsenal, toda a base, a plataforma para, se você for também dedicado, comprometido, trabalhar, conseguir chegar em algum lugar. Além do que, ela te dava uma outra coisa que para mim sempre foi mais difícil no início, porque eu não tinha essa oportunidade, que é conhecer a cultura de outros países. Porque como era uma consultoria global, ela tinha operações nos países de todo o mundo. O meu primeiro curso eu fui fazer, todos os países da Europa eram representados lá, da América do Sul, da Ásia. Então, para quem percebe isso como uma oportunidade, para mim foi ótimo e isso foi ajudando na minha formação. Então, assim, para resumir, quer dizer, o que aconteceu foi que isso para mim era uma oportunidade, né? Eu não vim de uma família que tinha recursos, eu tinha aquela vontade, como todos têm, de se sair bem, de ser bem-sucedido. Se vocês perguntarem para mim, eu sabia que eu ia dar certo, eu jamais soube assim que eu ia ser aquele lá, mas a partir de um determinado momento, eu percebi que eu tinha algum potencial, porque eu era bem avaliado, eu estava tendo uma boa carreira. E isso culminou de eu me tornar sócio dessa empresa. E ser sócio de uma consultoria desse porte, que a gente chama de um partnership, que é uma sociedade global, onde eu sou sócio de todos os sócios do mundo, são poucos sócios. Isso acabou me dando uma oportunidade muito grande de expandir o meu perfil profissional. Também você acaba ganhando bastante dinheiro nesse processo. E para culminar, e aí tem uma diferença que depois a gente pode explorar, né? As pessoas às vezes ficam pensando, eu quero ter um bom salário, eu quero ganhar muito salário. Existe uma diferença grande entre renda e patrimônio, né? A gente pode ganhar um bom salário, mas se você gasta muito, você vai ter uma dificuldade de adquirir patrimônio. Mas existem alguns eventos que ocorrem na sua vida que esse trigger pode ocorrer. E eu tive o primeiro, que foi o que a gente chama, o termo em inglês, que é o IPO, que é quando uma empresa lança suas ações... Na Bolsa. Na Bolsa de Valores, exatamente. Que no Initial caso... Public Offer, né? Initial Public Offer, foi exatamente, e foi na Nasdaq. Ah, que legal. E foi um negócio, assim, muito foi bom. Dessa consultoria? Foi o quê? Foi o IPO dessa empresa de consultoria? Foi a empresa da Accenture. Ah, ela que até hoje é um dos cases mais bem-sucedidos, porque, só para falar, quando é que uma empresa é bem avaliada? Quando ela oferece aos seus potenciais investidores uma previsibilidade do seu retorno. Quando você tem um negócio que é muito volátil, uma senoide, uma montanha-russa, é uma loucura. E a gente era assim até que a gente desenvolveu o que a gente chama de uma oferta, que é o que se chama hoje terceirização, outsourcing, que fez com que a gente tivesse a chamada receita recorrente. A palavra mágica hoje no mercado, se alguém quiser desenvolver um negócio, criar uma nova empresa, receita recorrente. Opa. Tem um nome... Aí, Guga, anota aí. Tem um nome mais bonito, mais assim, fashion, que é software as a service. Qualquer coisa as a service significa que alguém paga uma assinatura. E isso para os investidores é uma palavra mágica. Para vocês terem uma ideia, significa que essas empresas, quando se desenvolvem, elas são valorizadas
por múltiplos de receita, o que é uma maravilha, porque, em geral, você tem múltiplos em relação ao lucro dessa empresa. Bom, enfim, eu tenho esse meu primeiro evento de liquidez, que foi um evento importante na minha vida, então aí eu recebo, então, esse primeiro volume que começou a forjar o meu patrimônio. Aí você vendeu todas as ações nesse IPO. Você ficou com uma parte? Não, aí a gente pode depois explorar. Quando alguém faz um IPO ou vende, você sempre tem o que a gente chama de um período de earn-out, ou um período de vesting, até porque o comprador está acreditando naquilo que você falou, mas ele tem que comprovar entregando os resultados. Então, houve um que a gente chama de um vesting por 4, 5 anos, onde eu fui vendendo as ações, mas aí eu fico 2, 3 anos ainda na Accenture. Tinha uma remuneração atrelada a esse resultado do período também. Como executivo eu tinha, mas eu tinha as minhas ações, então dependia da valorização. Só para você ter uma ideia, a ação foi lançada a $14 na época, e ela chegou, antes dessa queda, a $400, mas ela estava aí ao redor de $280, 20 vezes, que é um resultado espetacular. Né? Maravilhoso. Então, só para resumir, então aí 2, 3 anos eu ainda fico por lá, quando eu sou convidado pelo Grupo Votorantim para assumir uma empresa que se chama Tivit, na área de tecnologia. Então, eu tenho uns 4, 5 anos como principal executivo de grandes empresas de tecnologia multinacional e nacional. Até que aí começa a mudar um pouco o meu perfil, né? Porque até então eu era aquele cara que ia trabalhar numa empresa, precisava de segurança. E você vê hoje a garotada mais nova, que impressiona, hoje em dia eles não têm mais essa preocupação que eu vou ter uma segurança, vou ter um salário, vou ter ticket benefício, ticket isso. Não estão nem aí para isso. Eles já saem da faculdade e vão para o risco, vão para o espírito empreendedor. Momento, né? Não, e hoje é mais fácil. Hoje para tomar risco, né? Melhor do que tomar risco com 50 anos, né? Não, mas o que eu estou falando é assim, eu só tive a coragem de começar a me tornar um empreendedor no que eu acabei me tornando, já quando eu já tinha depois uma de ter uma certa segurança, condição. Exato. Eu compro uma empresa, depois desse período, já estava ali. Eu compro uma empresa chamada Cyberlinks, na época, que faturava 8,2, 8,3 milhões. Aí eu vou contar então aquela história. Que multiplica. Isso. Eu compro por que a gente chama de um enterprise value, o valor da empresa de 8 milhões, compro 73 ponto alguma coisa por cento. Então, como eu vinha desse mundo corporativo e tal, começa um período de forte crescimento, de tal forma que 4 anos depois a gente estava faturando 30 milhões de reais. E 3 grupos internacionais se interessaram por nós. Um de Singapura, outro da Itália e os chilenos com os quais a gente acabou fechando. Qual era a atividade da Cyberlink? Essa empresa ela fazia fábrica de software, ela fazia terceirização, ela fazia o que a gente chama de BI, Business Intelligence, Cyber Security e por aí. Okay. E a gente então vende por 30 milhões também, porque era uma vez faturamento, só que dessa vez foi uma venda integral, mas foi o que a gente chama de uma venda híbrida. A maior parte foi troca de ações, a menor parte foi o que a gente chama de cash out. Cash out é quando vai dinheiro para os sócios. Então, veja, eu era presidente dessa empresa, eu era presidente do conselho, nós éramos uma sociedade anônima de capital fechado, e eu tinha controle total da empresa. Ao vender, deixo de ter, me torno vice-presidente dessa nova organização, mas me torno também o maior acionista pessoa física, depois dos novos controladores, mas de uma empresa que já faturava 400 milhões de reais e atuava em toda a América do Sul. E aí, 2 anos depois, a Tivit, que tinha sido aquela empresa que eu tinha assumido ao sair da Accenture, nos compra por 350 milhões de reais. Então, em 6 anos foi 8, 30, 350. O pessoal acha que eu ainda tinha a mesma participação quando eu vendi por 350. Não tinha, porque quando você foi diluído, você vai sendo diluído e tal, mas era uma participação relevante. E veja, se você sai de 8 a 350 em 6 anos, você faz isso, você está multiplicando por 40 vezes o valuation ou mais. Não quer dizer que você vai ter 40 vezes mais, né? Porque depende da tua participação. Mas foi isso. E aí, veja, o meu filho mais velho, que eu comentei, o Felipe, ele fazia MBA em Kellogg, na época, me ajudou nesse processo de negociação. A minha advogada, que era de São Paulo, excelente, Renata Catelan, me ajudou, meus sócios que ficaram. Então, a gênese da Darwin Capital, então, que é o que eu hoje faço... É uma grande juventude. Mas veio daí, entendeu? E aí, assim, e sendo muito sincero com vocês, né? Eu podia até brincar aqui, que eu disse, não, eu sempre soube que eu ia ter sucesso na Darwin Capital, fiz um business plan, vi que ia ter uma pandemia, né? Vocês sabem que nada disso. Eu acho que a gente acabou tendo
o mérito de ter feito boas escolhas estratégicas. E o que acabou acontecendo na prática é que essas duas vertentes que eu comentei antes, eu posso repetir agora, que eu tenho uma atividade de venda de empresas, que eu assessoro as empresas que querem ser vendidas ou querem receber um aporte para poder se desenvolver, crescer. E eu também faço investimentos em startups e também ajudo a trazer investimentos de outros investidores. E essas duas frentes se expandiram assim de uma maneira enorme. A gente está no 6º ano agora, isso começou em 2017. E eu não parei até agora. Você acha que você estava na hora certa, no lugar certo? O fator sorte contribui muito aí? Ó, Letícia, eu vou falar uma coisa que por acaso falei hoje mais cedo para um cliente meu que estava falando um pouco disso. Eu não acredito em sorte isoladamente. Eu acredito sim em pessoas que estão preparadas para quando a sorte chega. Porque a sorte chega para muita gente e não traz adianta nenhuma benefício. consequência palpável. Uhum. Né? Eu acho que sim, eu já tinha passado, eu estava assim, eu não tinha aquela preocupação que quando nós somos mais novos, né, de atingir resultados de meta. Eu era mais uma ideia de até de dar um retorno, de ajudar as pessoas que estão começando, né? Mas esse negócio foi crescendo, foi evoluindo. Naturalmente. E quando você fala, eu estava na hora certa, no local certo, eu acho que eu estava no meu momento pessoal, certo, para ter assim a paciência, a calma, a tranquilidade, saber que as coisas levam tempo. Você não consegue ter resultado no curto prazo. Isso não é uma loteria para qualquer pessoa bem-sucedida. Sempre tem um trabalho, tem um esforço, tem uma dedicação enorme por trás. Né? Eu assisti a entrevista que vocês fizeram do Rogério Schorr, ele fala também um pouco disso. Então, acho que é por aí. Bom que você entrou nesse assunto da Darwin, então eu queria te fazer umas perguntas que que tipo de informação, elemento vocês analisam? Por exemplo, você falou que faz compra, então eu vou tratar disso. Tanto para entrar numa startup ou alguma coisa assim. O que você está analisando? Ou quais são os principais elementos que vocês estão analisando para entrar nela? É fluxo de caixa? É o tipo de projeto, o objeto? O que é importante para vocês? Então, eu vou falar primeiro de startup, porque essa pergunta direcionada para M&A, a resposta é outra. Para startup... É porque no M&A você não precisa comprar, né? No M&A você é um prestador de serviço. Não, isso. Mas para startup, essa tua pergunta é boa pelo seguinte... Uma startup, em geral, ela ainda não tem número, né? Outro dia, teve uma vez que eu participei de uma reunião que o investidor, que não era do meu grupo, estava perguntando qual era o EBITDA, né? Qual era o lucro da empresa. Isso não faz sentido. Porque uma startup é um projeto, né, de médio e longo prazo. E no nosso caso, a gente tem alguns critérios que a gente usa e não passam pelos financials, pela parte financeira. Primeiro, a gente avalia o mercado, né? Porque uma startup ela precisa de ter espaço para crescimento, né? Então, no nosso caso... o setor daquela atividade daquela startup. Exato. Então, no nosso caso, eu vou analisar que por exemplo, se é um mercado que tem potencial de crescimento. Então, para exemplificar praticamente, mercados maduros ou nichados, a gente não entra. Não porque não sejam bons negócios, podem até ser. Vai dar para crescer, né? Não vai dar, ou que nós não vamos ter a condição de contribuir na nossa plenitude. Né? Segundo critério que a gente usa, e isso é um critério para fazer uma análise mais aprofundada, porque por semana chegam 3, 4 demandas de analisar startups. O segundo critério é o que a gente falava sobre a unicidade, né? sobre o diferencial. Aquele projeto que está sendo apresentado, ele tem uma proposta de valor, ele tem uma pegada que o faz único no seu segmento, naquela forma, e isso faz com que o processo de captar investidores e eles entrarem no mercado seja mais facilitado. Quando você está fazendo uma coisa que já existe, que é mais do mesmo, né? Não adiantaria. Por exemplo, só para citar o meu caso, se eu fizesse o que todas as casas de M&A fazem hoje, provavelmente eu não estava aqui conversando com vocês hoje. Então a gente teve que fazer alguma coisa diferente. E o terceiro critério, e eu não vou colocar uma hierarquia, mas ele é muito importante, é a equipe. O perfil da equipe, não necessariamente só a experiência, mas mais a cabeça, a mentalidade, porque quem está na startup
sabe que você vai ter dificuldades, e se você é muito apegado, muito teimoso, você não muda. Existe uma expressão nesse mundo de startup que vem talvez do basquete, que é o pivô, né? Pivotar. Percebeu que, eu tinha uma ideia, era legal, bacana, mas não está dando certo. E já tentou, muda. Todas as startups que vocês escutem por aí, todas sem exceção, pivotaram em algum momento. Né? Então a equipe, para a gente, tem um peso. E já houve situações da gente, apesar de ter um projeto que era interessante, a gente não gostou da equipe, a gente declinou. Então isso é para um primeiro momento. Quando você, então, vai se aprofundar mais, aí você vai começar a entrar em mais detalhes sobre os financeiros, do mercado, e aí é uma análise mais técnica. Mas esse é o início do processo. Legal. E aproveitando o que você mesmo colocou, e no caso de M&A, quando vocês assessoram no M&A, aí vocês aceitam o cliente contanto que vocês acham que possam encontrar um comprador. É isso? Sim, mas tem uma... Aí vale a pena explicar um pouquinho. Sim, só que a gente acabou, então, na Darwin Capital fazendo uma coisa diferente que não existe no mercado hoje. Que é, em geral, se você tinha a sua empresa, você me procurava, então a gente ia fazer o trabalho, existe o que a gente chama do período de prospecção. Vai entender o mercado, vai entender a empresa, e vai levar 3, 4 ou mais meses para você começar a buscar potenciais investidores. A gente inverteu essa lógica. Ou seja, eu só assino um contrato se eu tenho o que eu chamo de investidor mapeado. A gente, antes de assinar um contrato, então você chega com a tua empresa... Eu era até um pouco mais rigoroso na questão das verticais. Hoje a gente tem 12, 13 que a gente atua, começamos com uma. Educação com escolas e universidades, corretores de seguros, hospitais de cirurgia geral, varejo de grande porte, aumentou, empresa de TI, aumentou. Mas, em geral, eu preciso ter que a gente chama de um baseline mínimo de faturamento para fazer sentido a gente entrar. Por quê? Porque o esforço que você faz para vender uma empresa que fatura 10 milhões, 50 milhões ou 100 milhões é o mesmo. E o retorno depois muda. E aí tem uma questão de foco, né? Eu sou seguidor de Charles Darwin e de Michael Porter. Não, você tem que ter foco, porque você não vai fazer tudo bem. Você começa a abrir muita frente, você vai acabar escorregando em algum ponto. Sim. Então, a gente tem isso. Só que acabou que a gente começou a abrir mais dessas verticais, elas foram crescendo. E a gente, então, na hora de olhar, a gente vai olhar se a empresa ela é gerenciada de acordo com as regras fiscais contábeis aqui que a gente atua. Não adianta, né, ter faturamento por fora, não adianta não pagar impostos. Né? Nós podemos ser muito bons, mas a gente não faz mágica. Mas você pode também trabalhar nessa montagem, né? Auxiliar ela para estar pronta. Sim. Maquiar a noiva para ela ir voltar. Sim, mas eu tenho um outro discurso que é o seguinte, né? Quando eu falo, se você fosse um cliente meu... Eu falava assim, nosso foco é 100% em negociação. O tempo inteiro, em modéstia à parte, eu já não sou mais assim, mas no passado eu tinha a fama de vender geladeira para esquimó. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que os nossos projetos não têm aqueles gráficos bonitos, aqueles materiais super bem elaborados, relatórios de empresas de consultoria, não tem reengenharia de processo, não tem redução de custos, não tem... máquina de vendas, tudo importante, aliás, eu já fiz muito, mas é 100% negativo. Por quê? Porque, na nossa visão, os nossos projetos acabam sendo mais curtos, porque eu não vivo do valor mensal que o meu cliente me paga. Sim. O meu foco é na conversão, que é aquilo que ele está esperando. E quando eu percebo que não tem mais possibilidade desse negócio evoluir, a gente encerra o contrato. Então, isso me dá uma credibilidade, uma tranquilidade, porque o outro lado, quando está me vendo falar, está vendo uma pessoa sênior, com experiência. Eu não tenho budget, eu não tenho orçamento, eu não tenho meta, eu trabalho com quem eu quero. Se eu não gostar da pessoa, eu não vou trabalhar. Você escolhe, né? Isso permite que você possa fazer um trabalho com muito mais objetividade. Inclusive, quando não tem liga, não vai rolar, paramos por aqui. Né? Eu tenho até uma métrica hoje que eu uso, eu tenho vários clientes meus que a gente acabou não fechando, mas que voltam a me chamar, que voltam a me demandar, que a gente mantém uma relação amistosa. Né? Astracan, quais são os cases de sucesso que você considera? Assim, na minha vida mais recente? Olha, eu vou citar... Vamos falar das startups, porque no caso de M&A eu tenho acordos de confidencialidade, eu não posso expor. Sim. Eu posso falar do que já aconteceu, que já é público. Eu acho Daqui a pouco vão querer responsabilizar a Fierj, né? Não. Ainda bem divulgador. Não. Você é advogado, você não vai permitir. Aqui, não, imagina. Eu tenho um caso que eu me orgulho muito.
eu até mencionei, da Zup, Isso. que é uma plataforma de meios de pagamento digital e que eu, juntamente com outros 2 fundos, né, a Darwin Capital junto com a Qualcomm Ventures e com a Avalanche Ventures do México, fomos os primeiros investidores dessa startup, quando ela ainda era um papel. Hoje em dia, por exemplo, Tu entrou na primeira rodada, naquele valuation lá embaixo. mas não era nada, né? Era risco total. Esse negócio foi bem duro, foi bem difícil, mas a coisa começou a evoluir. Num determinado momento, né, a Mobile, que é a dona do iFood, entra no que a gente chama do cap table, no equity da empresa, como sócia, mas não, assim, coloca dinheiro no caixa, mas vem todo aquele volume do iFood, que é um negócio Gigantesco. Que no fim do Gigante. dia entrou também como clientela, que aí que... Não, isso, que é o volume que ele traz de transações. Esse negócio começou a crescer muito, cresceu muito. E eles tinham o que a gente chama de um put, né? Para nos tirar, nós que éramos os investidores originais, Era opção de venda, né? num determinado momento. Então, isso aconteceu em junho de 21. E então, para dar métricas para vocês, que são métricas do mercado, o valuation, né, o valor que a gente saiu foi 70 vezes maior daquele que a gente entrou. Mas a métrica que importa, que é a métrica que o mercado usa, é o chamado cash on cash. Tem muito termo em inglês, mas aqui é a variável que diz o seguinte: para cada real que você colocou, você retirou ou perdeu tudo, ou você retirou 2, 3, né, ou mais. Então, o nosso cash on cash foi 20 vezes. Então, você imagina, se alguém botou 100 mil reais, tirou 2 milhões de reais em 6 anos, que é um número relevante. Isso. E os números são bem maiores do que esse. Então, assim, é um caso do qual eu me orgulho muito. Eu tenho outro, que é uma empresa, era um banco digital para pessoas jurídicas chamada Linker. Isso é ótimo, é incomum, né? A maioria dos bancos digitais hoje fazem muito PF, não fazem tanta PJ. Então, mas por isso que eu entrei. Esse era o diferencial. Eu já tinha... Poderia ser cliente agora. Não, no D0, se eu soubesse. Mas já foi vendido, porque... Mas quando ele chega, eu já tinha tomado a decisão que eu não entraria em fintech, porque já é um mercado super populado, já tinha tomado essa decisão. Sim. Só que a pessoa eu conhecia, então a equipe, né? O cara tinha essa unicidade aí que eu falei e tinha esse potencial do mercado. Então a gente entra, né? Foi feita uma captação de 2 milhões de dólares em 2 meses. E 1 ano depois, ela é vendida para a Omie, que é uma outra startup na área de RP, para soluções contábeis e tal, onde os nossos investidores, e nós inclusive, tivemos um ganho de 2 vezes em 1 ano, que é muito bom. Sim. Né? Com a taxa de juros hoje a 14, você... Muito bom. Bateu lá em cima. Então, esses são alguns exemplos, tem outros, né? Tem alguns que ainda não estão concretizados, mas que estão indo aí super bem. A gente também investiu num caso que foi no Vale do Silício, uma empresa chamada Q Health, que na origem, olha só que interessante esse caso, na origem, ela era uma empresa que tinha um dispositivo que você botava uma gotinha de sangue num dispositivo conectado ao celular e ela te dava 5 tipos de exames. No primeiro momento eram exames que nos Estados Unidos são muito frequentes, você podia fazer na farmácia, uma coisa muito... E ali tinha um desafio, porque existia uma outra empresa chamada Terano, se eu não me engano, de uma Elizabeth, inclusive acho que foi presa, tal, porque ela fez uma fraude também numa coisa parecida, mas eles foram escrutinizados por todas aquelas agências americanas, passaram, e a coisa começou a ir bem, começou a valorizar. A gente já entra... no negócio quando ele já valia algo como 100 milhões de dólares, aliás, um pouco menos, 80 milhões de dólares. E aí vem o Covid. E o que acontece? Que foi bom para o setor de HealthTech. Mas foi bom por uma razão, assim, como a gente trabalhava, como a visão era fazer testes rápidos, ele pivota para teste de Covid. E aí né? É uma explosão. Era o que todo mundo precisava na hora, né? Era uma explosão. E esse negócio, então, começa a crescer. O governo americano fecha um contrato de 540 milhões de dólares e tal. E aí vem uma rodada na qual a gente poderia sair. Então,
o múltiplo foi aproximadamente 5 vezes, foi em 2017, então, sei lá, em 4, 5 anos. Né? Então, são casos bem-sucedidos. Agora, eu não vou citar os casos, é só para o pessoal não achar, pô, mas então ele só acerta, né? Só acerta. Fala de um Tal. A gente tem casos, tiro na água aí. a gente tem casos que não foram bem-sucedidos, foram apostas que a gente acreditava, tinha um potencial enorme, mas às vezes não é nem porque o projeto é ruim, falta caixa. Um dos problemas que você tem no mundo startup é que quando ela começa a dar certo, ela ainda não tem resultados, ela não está no break-even, ela não gera lucro, ela precisa de caixa para continuar. E cada vez mais, às vezes... Giro, né? E às vezes falta caixa e ela morre, aconteceu. Por isso que ela fica fazendo rodadas de investimento. Mas chega uma hora que não dá mais para tomar investimento. Aí sem liquidez ela quebra. Não consegue pagar dívida. Não. Agora, Marcelo, como é que você administra essa vida profissional assim intensa com a sua vida pessoal? Então, tem gente que acha que é fake, né? Que não pode ser. Pode ser. 20, como é que o Roberto porque falou? hoje 24/7? 24 por 7. 7 não, eu não, mas eu, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu pedalo. Né? E quem me trouxe para esse mundo, inclusive, foi o Pingo, eu já citei aqui. Mas quem pedala acorda 3h30, 4 horas da manhã. Hoje eu acordei 4h20 da manhã. Eu não fazia o jornal das certo? 6h30 da manhã, acordava esse horário também. Falei que nunca no mais. sábado, eu andei 100 quilômetros, na quinta andei 103. Aí é um negócio. Então eu tenho uma atividade, né? Tem os compromissos familiares, você tem... Festas judaicas. Eu vou falar compromissos sociais, né? Uhum. E eu faço tênis, né? Eu gosto, quando já viajava muito. Então, eu acho o seguinte, obviamente eu faço a minha agenda, eu não tenho mais... Você fazer esporte, cuidar da tua vida, da tua saúde. Isso. Então, assim, é uma coisa importante para mim, é uma questão de qualidade de vida. Eu obviamente, construí essa possibilidade. Sim. Então, se hoje, né, eu quero viajar, eu quero ficar um tempo fora, eu tenho essa condição. E tem uma coisa também que ocorre, para mim a pandemia foi uma tristeza, né, o que aconteceu, mas você tem que se ajustar, se adaptar. Aliás, como sempre disse Charles Darwin, acabou que isso gerou essa situação das videoconferências, do trabalho remoto. E o meu trabalho ele acabou se expandindo porque você acabou tendo mais efetividade. Eu mesmo quando trabalhava no mundo antigo, eu sempre viajei, sempre tive esse gosto de... Não tenho problema de trabalhar fora viajando, porque conciliar as duas coisas. Então hoje eu Você consigo mais fazer isso. E esse negócio que a gente tem na Darwin Capital acaba sendo uma coisa de alta produtividade, porque você não precisa trabalhar às 8 horas, você é uma coisa mais focada em determinados eventos, aí você tem que se dedicar. Por exemplo... Se tudo der certo, eu espero, a gente no dia 31 de maio, a gente vai fechar um negócio extremamente relevante de centenas de milhões de reais. Já está dando um trabalhão e na medida que for se aproximar o que a gente chama da assinatura do contrato, que é o signing, né? Que é a primeira etapa, depois vem o closing, você vai trabalhar fim de semana, vai trabalhar até meia-noite, pode virar à noite. E aí não somos só nós, são os advogados, a equipe do comprador, a equipe do vendedor. Né? Mas situação pontual. De resto, né? Você tem que também cuidar da saúde. A gente já viu que a saúde é um ativo importante, né? O time da Due Diligence já está rodando agora, né? Não, já está acontecendo agora, inclusive. Você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Vê com muita frequência seus filhos? Vejo. Agora, obviamente, a gente tem que aceitar, né? E isso faz parte da evolução, que a gente tem que colocar eles para o mundo, né? Eles têm que ser felizes. Quando mais cedo você fica preocupado, está estudando, está fazendo isso, né? Acaba... Controla um pouco mais, né? Não, você fica Vive assim... a vida deles. Depois, já tem algum tempo, o que eu quero, né? Primeiro que eles tenham muita saúde, que a gente viu como é importante. Sejam felizes, não importa o que eles resolvam fazer. E o resto a gente vai tentar, né, deixar alguma coisa para eles, mas isso é o que acho que menos importa. Eles têm que fazer alguma coisa que eles se sintam felizes. Você está num dia a dia de uma coisa que você vai todo dia e aquilo não te atrai, não te agrada, não é legal, né? Então, isso até é uma sugestão. Não está valendo a pena, tá acordando, não está motivado, pensa por que isso está ocorrendo, né? E muda. A vida deve ser chata, assim. Marcelo, conta um pouquinho pra gente agora
Agora eu estava te apresentando, eu falei da questão do endowment, falei da questão de algumas colaborações. Conta um pouco pra gente o seu envolvimento com a comunidade, você falou que estudou no Eliezer. Conta um pouquinho dessa história. Então, eu estudei no Eliezer, então a minha, né, do início até na época, como eu falei, não tinha vestibular, mas depois a gente faz o chamado ensino médio. E depois, acho que todo mundo vai para a vida, vai trabalhar, vai buscar aquilo que deseja e tal. E eu sempre tive essa ligação com o Eliezer, né? Os meus 3 filhos estudaram lá, sempre mantive algum tipo de relacionamento. E você sabe, as escolas judaicas, assim, não é fácil, né? Você tem que... É uma comunidade pequena, né? E as escolas precisam de recursos para poder se manter saudáveis financeiramente. A comunidade ajuda, mas não dá para ficar só na expectativa de que teremos ajuda sempre, né? Até porque tem outras entidades também que precisam de ajuda. Sim. Então, num primeiro momento, num primeiro ciclo que teve no Eliezer, na escola, eu até convido, independente se estudou lá, não, a escola está um brinco, está uma beleza, está bonito para ver. E quem esteve lá nos primórdios e viu como é que está a escola agora, É tá outra linda, escola. né? Tá linda e não só a questão estética, tá com aparelhos, né? Laboratório de robótica, tem uma série de recursos para as crianças desenvolverem, a parte de artes também, que eu falo daqui a pouco. E aí eu tenho um primeiro momento em que a gente faz uma primeira reformulação. A biblioteca, na época, ficava no 2º andar, as criancinhas tinham que subir escada, era difícil, era cansativo. complicado. E na época perguntaram para mim, queriam minha ajuda e tudo, queriam talvez uma doação genérica. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que seja perene, que vai fazer sentido para... durante vários anos, né? E na época veio essa questão da biblioteca, então foi uma coisa muito legal. Eu pude homenagear a minha avó, Ana Astracan, que foi uma pessoa super importante na minha vida. E ela era aquele humor fino, né? Então ela chegava para mim na época, quando eu era novo, ainda estudava, falava, meu filho, se o teu avô tivesse comprado imóveis ao invés de livros, hoje você seria milionário. Ela sempre falava para mim a questão do estudar, não deixar, sempre foi uma referência para mim muito forte. Então a gente fez uma homenagem para ela, a biblioteca tem o nome dela, eu ainda tive a alegria de poder fazer o projeto com o Jairo Descender, que é casado com a minha prima e irmã Ruth. Jairo vai ser nosso entrevistado aqui em breve. Não sabia que você era primo da Ruth, não. Primo irmão, a minha tia Maria, que era a mãe dela, era irmã da minha mãe, 7 irmãos. E ainda tive a felicidade também, porque na época existia na Unesco, eles tinham um projeto, um programa de estímulo de leitura de países em desenvolvimento. Então eles chamavam Cátedra da Leitura. Então eles foram lá e por acaso a pessoa que fazia parte da equipe tinha estudado comigo, que era Alexandre Farbiaz, e a gente ganha a chancela da Unesco. Então esse foi o meu primeiro movimento mais forte. Sim. Né? Depois eu sempre fazia coisas pontuais, assim, não tinha aquela atuação mais contínua. Fiz algumas coisas no Rileu também, por conta da visão de empreendedorismo, que eu gosto muito e tal. O Ricardo Levi era o presidente na época, eu comecei a me envolver então nessa época. E aí veio a situação que eu já comentei aqui, eu acho que antes, que o Pingo, né, o Ronaldo Adler, ele, dado a situação do falecimento da minha mãe, uma maneira que tinha de repente você lembrar o nome, ter um legado, ele me estimula a fazer esse movimento. E aí eu fiz movimentos maiores, então tem a sala de artes no Eliezer, tem o auditório no Rileu, tem a ajuda que... Aí eu dei mais do ponto de vista da minha atuação profissional no Yeshiva, ajuda para alunos de escolas como o Eliezer, que não tem condições de pagar mensalidade, então você paga a mensalidade. Então teve situação assim, desse tipo que eu acabei atuando. Então, assim, para mim é uma alegria poder, até hoje, 50 anos depois ou mais, ainda está o Eliezer lá, né? Porque tem muita coisa. E eu assim, que bacana, nós temos... Em 2009, eu juntamente com outras 2 colegas, a gente organizou um encontro daquelas 2 oitavas séries. Então éramos
eram 51 pessoas, infelizmente 2 já tinham falecido, um muito novo, que era o Leonardo Rubinstein, sei lá, 10, 11 anos. Então éramos 49. Desses 49, 41 estiveram presentes. 33 presencialmente e 8 através de vídeo, porque estão no mundo, né? Canadá, Israel, Paris. E foi bacana. E aí a gente voltou a ter mais contato. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp só de meninos da turma. Nós somos hoje uns 16, 17, mas a gente fala com as meninas, então a gente faz encontros, a gente se encontra, porque a gente não tem uma frequência social de sair para jantar e tudo, mas nós temos uma ligação que é uma coisa que você fica sem falar com a pessoa, mas é como se tivesse falado com ele todos os dias. Minha turma do Eliezer também. E o Eliezer trouxe isso. Eu acho bacana porque eu conheço algumas pessoas. E aí não nenhuma responsabilidade da escola, porque troca de escola, troca de cidade, ela não tem essa referência. Nós temos. Né? E eu acho que isso vale para quem estudou no Barilã, para quem estudou no Liesen, e por aí vai. Ótimo, legal, bonito ver isso. É ser judeu em qualquer lugar do mundo, né? Super legal, super legal. Marcelo, você estava comentando um pouco dos seus hobbies, você estava contando de bicicleta. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse dia a dia, que você pedala com pingo. Achei interessante. Hoje não mais. O pingo parou? Ele já passou o pingo na bicicleta. As assessorias, a gente tem assessorias distintas, mas isso para mim foi também que a gente chama de né, acabo usando o termo em inglês, mas assim, foi uma mudança importante. Porque você tem que ter disciplina, como você falou, acordo 4h20 da manhã, ficar 3 horas pedalando. Não dá não, Marcelo. Né? Mas isso para mim, como eu sempre fui um cara esportivo, competitivo, então eu gosto de esquiar também, eu gosto de jogar tênis, então isso acabou... Você gosta desse desafio, né? Gosto do desafio. O pessoal gosta geralmente Ironman, tá na moda. Isso eu já não faço. Não, isso já é demais. Eu não tenho, eu não corro. Mas para assim, nessa faixa etária que a gente está, eu acho que é importante você ter alguma atividade, uma motivação, não para ganhar nada, não, mas é para ter algo que te motive a evoluir e tal. O esporte sempre fez parte da minha vida de alguma forma, e aí o pedal acabou entrando mesmo de uma forma que eu acabei tendo essa disciplina. Então começou com terça, quinta e sábado. Agora... na quarta-feira, quando eu tento sair com o pingo. A gente tenta se encontrar. Aí amanhã, por exemplo, a gente vai sair. Mas eu saio com uma outra turma, que é um pessoal mais novo, forte, vai até o Santos Dumont, volta. E no sábado, a gente tem um longo, que a gente chama, vai até a prainha, vai até Grota Funda, ou então sobe as montanhas, sobe lá no Cristo. Então, é uma motivação. É um programa e tanto. Eu tô fora desse programa, você tá dentro, Guga. Eu jogo tênis também. Não dá. Tênis é legal também. Mas tênis precisa de não, pode ser professor, você não precisa. Não, eu jogo, por exemplo, eu faço aula com um amigo meu do Eliezer, que é o Mário Bachmann. Eu jogo 3 vezes por semana e a gente joga, tem um professor e tal. Sim, legal. Marcelo, então o que você acha que fica da escola judaica, da comunidade judaica, para você como um cara super bem-sucedido? Bom, vou tentar responder. Eu acho que a escola judaica, ou a formação judaica, é uma coisa que, na minha vida, foi algo transformacional, no sentido que, primeiro, me deu o conteúdo que eu precisava ter como indivíduo, né, desde pequeno. E o que eu chamo também do que são os valores humanistas, né, que forjaram a criação do Estado de Israel, que tem a ver com a nossa origem, que é uma coisa que para mim tem uma importância enorme. E de certa forma, é óbvio que depois eu estudei na PUC, né, e lá eu tinha que fazer ética cristã, ética protestante e tal, mas essa pluralidade, essa visão da diversidade, entender que a gente faz parte de uma comunidade da qual eu me orgulho muito, mas eu faço parte de um outro universo que tem pessoas que não... Né? Claro. E respeitar essas diferenças, respeitar que tem pessoas que pensam diferente ou que têm credos diferentes. Isso, para mim, me ajudou muito no meu dia a dia profissional, na minha vida pessoal. E é isso que eu acho que, de alguma forma, de novo, eu não entendo que isso tenha que ser uma obrigação, mas, no meu caso particular,
eu sinto essa ligação. Então, eu gosto de estar no Eliezer. Quando eu entro lá, tem algo que acontece que mais me lembrar aqueles tempos gostosos, bonitos que a gente viveu. E aí, se eu estou em condições de ajudar, se eu posso, eu faço isso feliz, né? E eu acho também que tem a ver, quando a gente fala da educação dos filhos, dos valores que você acaba passando para eles também. Né, que a gente vê, e eu sinto isso, né, essa geração nova, né, você percebe, são belos seres humanos, né, não só meus filhos, mas todos esses com os quais a gente tem contato. Eu acho, no meu caso, e eu não estou dizendo que as outras crenças, as outras religiões não têm, e tem, certamente tem, mas no meu caso, foi isso que me forjou, foi isso que me permitiu me tornar o indivíduo que eu me tornei. Tenho também a minha competência, estudei isso, estudei aquilo, tomei essas decisões, né? E aí tem um outro dado importante, para você chegar em algum ponto, quando você fala uma pessoa bem-sucedida, etc., em algum momento você tem que correr risco, você tem que se arriscar naquela zona de conforto que você está. E eu acho que eu me senti seguro em determinados momentos da minha vida de fazer esses movimentos, né? Que, em tese, eram situações que você não sabia qual ia ser o resultado. Esse caso da Darwin Capital, para mim, mostra um pouco disso. Eu não sabia o que ia acontecer, mas a coisa começou a ocorrer e hoje a gente pode falar um pouco sobre isso. Marcelo, super obrigado pela sua entrevista. Acho que foi uma aula de aprendizado aqui para o pessoal da startup, para a juventude e para o pessoal também que quer passar a pedalar e acordar 4h30 da manhã, um incentivo aqui. Eu acho que se a gente divulgar os dados aí do Marcelo, vai ter muita gente procurando ele. De duas, uma. Ou com pitch de investimento, ou querendo pedalar com ele. Os dois. Vai ser um prazer. Vai ser um Todo prazer. mundo aprendendo aqui com esse podcast. Não, mas também essa... inspiração, né? Foi linda esse ponto dele final, da mostrando escola. em que medida o Eliezer e essa questão judaica faz parte da essência, da construção. Não é o todo, mas é parte da receita, né? Mas é a base é a também, fundação. Né? É a fundação. base, eu acho que a pirâmide, né? você não consegue especificar em que parte, mas eu estou absolutamente convicto de que isso fez diferença. No meu caso, foi essencial. Eu afirmo que eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse tido essa história no Eliezer. Perfeito. Obrigado por esse papo gostoso, por esse que tempo agradeço. aqui com a gente. Fier já agradece você, Marcelo. Prazer. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer enorme. Prazer todo meu.